Olá pessoal, aqui é a Biela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu gostei muito de ler, que foi Prince of Fools, o primeiro volume da trilogia da Guerra da Rainha Vermelha, escrito pelo Mark Lawrence e publicado pelo Dark Side. O Mark Lawrence também é autor da trilogia dos Espinhos, também publicado pela Dark Side, e a história da Guerra da Rainha Vermelha vai se passar no mesmo universo, que é o Império Destruído. O Império Destruído é um dos aspectos mais fascinantes da história, na minha opinião, porque ele é um universo pós-apocalíptico de inspiração medieval. Então, ele é bem diferente do tipo de universo pós-apocalíptico que a gente está acostumada a ler, né? Isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Fora também que é um mundo muito bem construído, ele tem povoados, ele tem culturas, e ele oferece muitas possibilidades de exploração. Em A Guerra da Rainha Vermelha a gente vai ver bastante de bruxaria, necromancia, forças ocultas, enfim, poderes inexplicáveis, coisas do gênero. A gente vai ter bastante desse lado misterioso, supersticioso. Um dos protagonistas é o Jalan Kenneth. A maior parte da história vai ser contada sob a perspectiva dele. Ele é neto da Rainha Vermelha, que é a rainha de Marcha Vermelha, e ele é o 10º na linha de sucessão ao trono. O Jalan é classificado como um anti-herói. Ele se assume como um trapaceiro e covarde. É um jovem adulto em busca dos prazeres da vida e vai utilizar todos os recursos ao seu alcance para poder ter o maior conforto possível e a maior vantagem acima das pessoas, de acordo com as suas estratégias. Eu despertei interesse nesse livro por causa desse personagem. Eu achei que seria, sinceramente, insuportável ler essa história por causa dessa criatura. Como que eu vou gostar desse personagem? Ele é um trapaceiro, ele é totalmente irresponsável, ele não se preocupa com ninguém. Como essa história vai seguir com um personagem desse tipo? Eu realmente fiquei curiosa para saber como o autor ia trabalhar com um personagem tão difícil de cativar. E ele, Mark Lawrence, olha, nesse quesito ele realmente fez um negócio impressionante, porque a gente acaba torcendo pelo Jalan, a gente acaba gostando dele ao longo da história. Eu queria muito testar essa questão da falta de empatia que eu teria com o personagem, né? A princípio, pela descrição, eu realmente não iria gostar dele, mas a construção do personagem é ótima. E isso foi outro aspecto impressionante na história pra mim. Não esperava gostar do Jalan, não esperava até gostar da história, da construção do mundo, das aventuras, enfim, do enredo. Mas eu não esperava gostar do personagem e eu acabei gostando dele. Não sei como isso aconteceu. Apesar disso também, o Jalan é um personagem que tem humor, sabe? Ele é engraçado, ele é aquele figurão, então isso ajuda, né? Claro, isso acaba que conquista um pouquinho. Um outro personagem central que a gente vai ter aqui é o Snorri. Ele é um viking proveniente do norte, do extremo norte, e ele é um pai de família que acaba sendo levado como escravo para o Império Destruído. O Snorri tem um porte físico notório, ele é super forte, ele tem uma força ele tem uma força colossal e ele chama atenção por toda essa barbaridade que tem no seu aspecto físico. Mas por outro lado, ele é extremamente sensível, extremamente centrado assim nas questões emocionais, e ele é muito inteligente também. Ele mostra muito conhecimento sobre o Império Destruído, muito mais até do que o Jalan, que é um príncipe. E o Jalan é exatamente o oposto do Snorri, né? O Jalan é covarde, ele foge em qualquer situação de perigo. A primeira coisa que ele faz quando ele chega no lugar é ver onde está a saída, porque se dá treta, é pra lá que ele vai. O Snorri não, a primeira coisa que ele faz quando vê o conflito é partir pra cima, destruir, cair na porrada, enfim. E o Snorri tem a questão da honra, ele vai prezar por isso, ele vai lutar por isso, isso é importante pra ele. E o Jalan não tá nem aí pra nada. Os dois personagens são muito opostos. E eles se encontram por causa de um feitiço, né? Eles vão ser atingidos por um feitiço que vai ligar o destino deles. E a partir disso eles precisam seguir uma missão. Então eles supostamente precisam trabalhar em conjunto para poder vencer essa maldição. Para o Snorri isso é
pessoal, assim, a trajetória da missão vai ser algo pra ele que é mesmo questão de honra. E pro Jalan, não. Pro Jalan, ele tá ali e não tem nada a ver, pra ele não tem nada a ver com isso. Ele só tá ali porque se ele precisa, por causa da maldição, o feitiço que atingiu eles acaba obrigando ele a estar perto do Snorri. E ele acha isso uma merda, né? E aí que tá a dúvida da questão. Será que o Jalan vai conseguir vencer o egoísmo dele e tentar lutar por uma causa maior? A relação do Snorri com o Jalan é uma das que eu mais me apeguei assim, em literatura. Eu gostei muito do relacionamento que eles vão construir ao longo da história. Após serem atingidos pelo feitiço, o Jalan e o Snorri vão ser influenciados por duas forças opostas. Uma é um anjo e outra é como se fosse uma deusa do mal. O Jalan recebe o anjo e o Snorri recebe a deusa do mal, que é uma filha de Loki, o nome dela é Aslog, não sei. E o anjo Barakel. Vão manipular os pensamentos dos dois, vão forçar a situação para um lado ou para o outro. Isso também é uma coisa muito legal, esse conflito do bem e do mal na mente deles. E toda a questão e contra os princípios um do outro, isso é muito legal também. Outra coisa que acontece depois do feitiço é que eles ganham poderes especiais, assim. O Snorri, todo anoitecer, ele recebe uma influência muito sombria, obscura, e ele se torna implacável nos seus ataques. Ele ataca à torta e direito, ele vai pegar pra onde estiver e vai matar. Já o Jalan, ele recebe um poder de cura. Essa cura vem através da própria força física dele, então ele tem que sacrificar o seu bem-estar e a sua saúde, assim, temporariamente, para exercer a cura. Todas essas questões da missão que o Jalan e o Snorri precisam enfrentar, dos poderes que eles recebem, das transformações que eles acabam passando, existe um propósito por trás disso que está meio por baixo dos panos. Existe uma guerra maior que está meio que começando nesse momento. Para quem já leu a trilogia dos espinhos, a leitura vai ser mais tranquila, porque eu não sabia, por exemplo, que esse era um universo pós-apocalíptico de inspiração medieval. Então, às vezes você vai ter algumas referências sobre tecnologia atual aqui, como se tivesse acontecido há muito tempo. Porém, todo o aspecto medieval do Império, você fica assim, calma, a gente está no futuro ou está no passado? Não estou entendendo. Então, para quem já está acostumado com o Império, para quem já sabe por que o Império ficou desse jeito, porque a gente não tem essa explicação nessa trilogia, o que aconteceu para poder a nossa sociedade acabar. Eu já li algumas coisas por alto sobre a trilogia dos espinhos e eu vi que lá eles explicam melhor o que aconteceu com o mundo, né? Mas nesse livro a gente não vai ter nenhuma noção disso, então a princípio ficou um pouco confuso. E para quem já leu também a trilogia dos espinhos, não tem influência a história do Jog, né, na história do Jalan. Mas existe um momento em que as histórias se cruzam. Eu não sei exatamente se o momento que está no livro aqui também aconteceu na trilogia dos espinhos, ou se ele foi uma colocação à parte mesmo. Mas é interessante, porque eu, apesar de não ter lido a trilogia dos espinhos, eu sei um pouco sobre o Jorg, já vi várias resenhas sobre esse livro, sobre essa trilogia. E ele, pelo que eu pensava dele, o momento que ele se encontra com o Jalan é muito condizente. Eu acho que quem leu a trilogia dos espinhos também vai achar interessante. A história também tem semelhança com as crônicas de Gelo e Fogo. Vai ter uma inspiração um pouco Westeros aqui. No geral, eu adorei esse livro, não esperava gostar tanto quanto eu gostei, porque eu não leio muito alta fantasia, eu tenho um pouco ainda de dificuldade de conseguir entrar dentro de uma realidade completamente diferente, num mundo completamente fantasioso, e de me envolver com isso. Mas com essa história foi tiro e queda. Realmente me conquistou e eu tô tão ansiosa pelo segundo, eu espero que não demore muito pra sair. A edição tá perfeita, como sempre, né? Ela também segue mais ou menos o mesmo tipo de edição da trilogia dos espinhos. Todo início de capítulo é super bonitinho, com introdução, com uma página toda diferente. E ele é uma delícia, ele é de capa dura, ele tem... Nossa, adorei tanto! Que felicidade quando você gosta de tudo de um livro. Quando um livro te conquista da edição até a última página.
Que momento! Bom, pessoal, então é isso. Essas foram minhas impressões sobre Prince of Fools, o primeiro livro da trilogia da Guerra da Rainha Vermelha. Se vocês gostaram, não esquece do like. E todas as redes sociais estão linkadas aí embaixo também para quem quiser me seguir. Um grande beijo e até o próximo vídeo.